Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre estrutura de repetição, a gente começa a trabalhar com um novo conceito que a gente chama de array, perfeito? Então, como que a gente vai trabalhar com arrays dentro do Go? Vou criar um novo arquivo chamado 12 array.go, certo? E vou aproveitar e criar mais um arquivo chamado 12 array.c, só para explicar esse conceito, né? Então, vou copiar essa estrutura. E como que a gente trabalha com arrays dentro do Go? No primeiro momento, vamos entender o que de fato é um array dentro da linguagem de programação. Vamos pensar que a gente queira criar dentro do nosso programa, uma estrutura com 10 números. Então, uma estrutura que vai de 1 a 10. Pensando no contexto que a gente já viu da programação, a gente teria que criar 10 variáveis para ter esses 10 números. E um array, ele funciona de uma maneira diferente, né? Então eu consigo com uma única variável conter esses 10 valores, perfeito? Então nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com array dentro do Go. Então o que a gente faria dentro do Go para criar uma variável? O nome da variável, né? Então vamos colocar como números. E a gente precisa passar o tipo desse array. Então a gente coloca entre colchetes. Então entre colchetes define como um array e define o tipo dele. Vamos pensar que a gente quer criar um array numérico, perfeito? E dentro desse array, a primeira forma que a gente vai trabalhar, a gente precisa passar o tamanho deste array. Então vamos pensar que é um array com 5 posições, certo? Então, dessa forma, a gente já criou um array em Go, certo? Então vamos abrir o nosso array, o nosso C, né? Então vou colocar um include aqui, stdio.h, int main, para mostrar que é muito parecido com a linguagem C, né? Então a gente tem um int main, vou colocar um return 0 aqui, return 0. E como que a gente declara um array na linguagem C? A gente coloca o tipo, o nome e entre colchetes a gente define o tamanho desse array. Vou colocar com um array de 5 posições, certo? Então dessa forma a gente criou um array na linguagem C, perfeito? Então aqui a gente passa o nome, só inverte, né? Na linguagem Go, o nome da variável vem antes do tipo, certo? Então, dessa forma que a gente trabalha com array em C, perfeito? E se caso eu quisesse já declarar um array com valores, né? Porque a gente tem um array de 5 posições. Então, eu colocaria o igual, abriria chaves e colocaria os valores 1, 2, 3, 4 e 5, perfeito? Então dessa forma eu já consigo definir os valores deste array. Mesma coisa na linguagem C, eu consigo vir aqui, abro chaves 1, 2, 3, 4 e 5, perfeito? Dessa forma eu consegui já atribuir os valores referente a esse array, perfeito? Show de bola! Então, se eu vier aqui e querer demonstrar os valores desse array, eu posso trabalhar dessa forma: fmt, print ln e números, certo? Então, o meu pacote fmt, ele permite, né, com que eu consiga demonstrar os valores do array, certo? Então, se eu vier aqui, dar um go run 12 Go lá, linha 11 e 9 lá, e na verdade você não coloca o igual, né? Ou seja, na linguagem C você coloca o igual para passar os valores, só que na linguagem Go você só coloca junto com o tipo de dado, né? Então, por isso que ele deu o erro.
executar novamente a linha 12. Vai fazer desse jeito aqui, ó, colocar 2 pontos igual, né? Porque como a gente já está atribuindo valores, a gente faz dessa forma aqui. Então, números é igual a um array de 5 posições com esses valores, certo? Se caso a gente não definisse os valores, aí sim a gente poderia trabalhar daquela forma, né? Como var números como int de 5 posições. Aí funcionaria. Mas como a gente já está atribuindo valores, aí ele ficaria dessa forma aqui. Agora sim. Ele trouxe os 5 valores do meu array. Show de bola. Então é assim que a gente apresenta os valores da linguagem Go, né? De um array. Perfeito? E se eu quisesse percorrer esses valores, né, do meu array? Como que eu poderia fazer isso? Então, eu poderia utilizar a nossa estrutura for, né? Então, estrutura for, vou criar uma variável i com valor 0 e menor que. Aí, nesse caso, a gente já sabe que o valor é igual a 5. Porém, mais para frente, a gente vai verificar que a gente consegue criar um array sem definir o tamanho dele. Então, nesse caso, para a gente não ter retrabalho no código, a gente consegue utilizar uma função dentro do Go, que ele vai trazer o tamanho do array. E essa função é o len. Então, len de números. Então, se você veio do Python, você sabe trabalhar com o len, né? Então, e aqui, e mais, certo? E como que eu faço para percorrer esse array? Eu simplesmente vou dar um fmt println e aqui eu passo o meu números e entre colchetes eu passo o i. Show de bola? E um ponto importante, a gente fala que a gente tem um array com 5 posições. E por que eu coloquei como i igual a 0, sendo que eu tenho 5 elementos e aqui nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5? Porque quando a gente fala de array, o primeiro índice do array, então quando a gente olha aqui, a gente está falando de índice, é sempre 0. Então por mais que o meu array tenha 5 posições, a primeira posição dele vai ser sempre 0 e a última posição sempre vai ser o tamanho do meu array menos 1, perfeito? Então por isso que a gente sempre inicializa o array com 0, né? O meu for com 0 quando eu vou percorrer um array, certo? Então se eu salvar esse arquivo e executar, agora sim eu percorri 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola? E se eu quiser modificar o valor do meu array, como que eu poderia fazer? Simples, muito simples. Eu poderia vir aqui, chamar o meu array números, entre colchetes eu passo a posição, que no caso vai ser o i, e vamos colocar mais igual a 2, certo? Então ele vai somar 2 com o valor existente, né, do meu array. Se eu executar novamente, ele somou 2 com o valor. Então é dessa forma que a gente adiciona, ou seja, modifica um valor dentro do array, certo? Que é muito parecido com a forma que se eu fizesse dentro da linguagem C. Então na linguagem C, como que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, criar um inteiro i, que comece com 0, né? E também eu poderia criar um i só. Então, eu virei aqui for i igual a 0, i menor do que 5 e mais. Diferente da linguagem Go, na linguagem C, a gente precisa especificar, né, o tamanho do meu array e aqui a gente não tem uma função que vai retornar o tamanho, né, do meu array, certo? Então eu tenho que forçar o valor aqui, perfeito? E aqui eu posso utilizar o printf e passar aqui como o tipo de dado é inteiro, %d, dou um espaço e passo o números na posição i, certo? Então é dessa forma que ficaria na linguagem C, né? Então, muito parecido com a linguagem Go, né? A única diferença é que aqui eu sou obrigado a
passar o valor, né? Forçar o valor na linguagem Go, eu consigo criar um array mais dinâmico, né? Então, sem nenhum valor, e durante a execução da aplicação eu vou acrescentando novas posições dentro da array. Já na linguagem C, não. Se eu definir ele com 5 posições, ele vai ter 5 posições e não vai ser modificado, perfeito? Então, essa é uma estrutura da linguagem C com arrays, perfeito? Então, agora que a gente já aprendeu a declarar, já aprendeu a percorrer e também a alterar o valor de um array, a gente vai aprender a criar um array que não tem um tamanho específico, perfeito?